Olá, resolvi fazer esse vídeo curtinho para mostrar uma coisa. Aqui em casa a gente tem o hábito de, terminou de comer, a gente procura deixar tudo arrumadinho, né? E cada um tem sua obrigação. Nós temos as duas filhas em casa, a Lia e a Clara, e uma coloca a mesa e a outra tira a mesa, né? Chega na semana seguinte, a coisa se inverte. Hoje, depois delas limparem, arrumarem o quarto delas, é claro que todo adolescente, né? Não vou fazer isso agora, depois, tal. Mas foram lá, arrumaram tudo, não é? Tudo certinho, depois eu fui lá e verifiquei. E, e aí, Silvana fez aqui um meatballs, né? Fez com macarrão. Não exatamente uma janta, na verdade era o nosso almoço, agora 6 ou 7 horas da tarde, que a gente não tem o hábito de almoçar exatamente. E ficou para limpar, né? A Silvana determinou quem é que ia fazer o quê. E as duas, na verdade, pegaram para fazer juntas. E tudo que é ensinado, adolescente é assim, adolescente aprende. Quando você, desde cedo, você ensina, né? Você orienta. Isso não é para dizer que elas são melhores ou piores do que os outros, nem muito menos melhores, né? Muito menos. Elas não são. São boas garotas, têm os mesmos defeitos que qualquer adolescente tem e às vezes fazem cara feia para não fazer aquilo agora ou não quer fazer. Adolescente é assim. Mas eu vou mostrar para vocês o que elas fizeram. Depois, não estava tão bagunçado, mas depois da comida, depois da alimentação, elas fizeram isso. Eu vou mostrar agora, não é? Como é que elas fizeram. Elas foram deixando tudo limpinho, né? Isso aqui é a pedra do centro, né? Limpa. Verifiquei, porque eu tenho o hábito de verificar também. E aí elas vêm aqui para pia e arrumaram tudo, o que tinha que lavar, lavou. Vieram aqui na máquina de lavar, organizaram tudo. Tá aqui para depois ligar, né, na hora que a gente vai dormir. Vieram no fogão, tem uma panela ali que não é para mexer. Tem outras coisas ali. Vocês podem ver que as coisas estão tão limpas, né? Às vezes uma ou outra coisa fora do lugar, mas normalmente tudo arrumadinho. Aí você vai falar assim, vamos deixar os adolescentes serem adolescentes e ficarem à vontade, né? Na verdade, se a gente deixar, vira uma bola de neve, né? O adolescente precisa ser ensinado. A criança precisa ser ensinada desde cedo a fazer coisas, ter responsabilidade com as coisas, né? Ter responsabilidade com sua higiene pessoal, com suas coisas pessoais, né? E ter cuidado com a casa, né? E é o que elas fazem. Então, não importa a reclamação, vão ter que fazer. Elas comem, elas bebem, elas dormem, elas vestem. E a gente tem o maior prazer de fazer as coisas para elas na medida do possível, exatamente por isso. Elas não têm o hábito de deixar comida no prato, elas foram ensinadas a não deixar, porque a gente ensina que existem pessoas que passam necessidade, passam fome, né? Então elas não deixam comida, comida não vai para o lixo, porque não tem comida no prato, a não ser que esteja passando realmente mal, mas elas normalmente elas colocam o tanto que comem. Né? Aqui em casa é assim. Essa é uma orientação que a gente dá, inclusive, não sei nem se é bíblica, mas o desperdício, né, não pode fazer parte da vida do crente, do cristão. Então é isso, a gente tem essas noções básicas, tudo funciona, né? Tudo funciona direitinho, a gente faz as coisas funcionarem. Procuro ser muito amoroso com elas, assim como a Silvana também. Eu acho que mais do que a Silvana é um pouco mais pegada, assim, mais, às vezes mais rígida com elas do que eu, mas tem que ter um equilíbrio, né? Mas é isso, vocês podem ver, tudo arrumadinho, pedra arrumada, né? Tem ali o abacaxi ficou tudo limpinho, passaram o paninho em tudo e tal.
Chegaram aqui no fogão, limparam tudo. Ali tem uma panela ali que é com gordura. Na verdade, o Silvano hoje fritou um torresmin que está aqui. E a gordura está ali, eu vou tirar agora, porque a gente não cozinha com óleo, só com gordura de porco. E pode ver, tudo olha, arrumadinho, limpinho, brilhando. Ó. Pra vocês verem, ó, elas deixaram tudo realmente brilhandinho. Essas são as garotas que são ensinadas a deixar as coisas arrumadas, não é? É isso. A gente educando criança, a gente não constrói monstro, né? Não cria monstro. A gente cria pessoas, né? Normais. Então é isso. É para pensar. Às vezes a gente fica pensando assim, onde é que está o erro, né? Lá no Brasil. Onde é que está o erro aqui? Aqui também tem adolescente preguiçoso, tem muita gente preguiçosa. Mas onde é que está o erro nisso tudo? Às vezes está na base. Não ensinou a trabalhar, não ensinou a fazer direito, não, quando roubou, não pegou e deu um castigo que precisava, achou que não precisava, porque aquilo era daquele jeito e era muito novo para isso, não ensinou sobre pecado, não ensinou sobre as coisas básicas da Bíblia, não tem ensinamento. Esse é o mundo. Mas nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo, temos que ter essa, no mínimo, a base dessa, não é? Não estou dizendo que eu sou bom, não. Eu sou um péssimo, sou uma péssima pessoa, um pai, às vezes, que eu poderia ser muito melhor. Mas eu tenho como base a Bíblia Sagrada e, apesar a despeito dos meus defeitos, dos nossos defeitos aqui, a gente cria os nossos filhos no temor do Senhor. Então a gente sabe o que está criando, né? Quando você chama da responsabilidade, a criança, ela atende de alguma forma. Talvez ela demore um pouquinho, talvez ela diga não no começo, talvez ela diga para esperar um pouquinho. Você vai levando, tendo um jogo de cintura. Mas a Bíblia está ali, entende? A Bíblia está ali e a gente ensina de acordo com o que está ali. Então fica muito mais fácil, né? Fica pensando, depois os pais, quando os filhos cometem certos erros, eles ficam... Onde foi que eu errei? Pergunta aí para o brasileiro, onde foi que eu errei? Eu vejo a corrupção no Brasil, está em todos nós, né? A corrupção está agarrada na gente. Não é só no político lá não, está em mim, né? Quando eu não devolvi 25 centavos que eu devia ter devolvido. Quando eu tomei dinheiro do meu semelhante, quando eu não devia ter tomado, não é? Peguei dinheiro dele, fiquei com o dinheiro dele, né? Quando eu não devia ter ficado. É aí que está o erro, né? E a gente não percebe isso no dia a dia. Depois queremos ensinar os nossos filhos, não pegue dinheiro dos outros, né? Não faça isso para fulano ou beltrano. Filho não vai entender isso depois. Filho segue os exemplos em casa. Filhos recebem ensinamentos. E eles pegam isso. Então se você tem a Bíblia como base e Jesus como seu alvo, sua meta, você vai fazer melhor. Você vai fazer melhor. Você não precisa ser tão diferente dos outros, você come a mesma comida, você bebe, você dirige o mesmo carro, você vai onde você dá vontade de ir, mas você pode ser diferente. Como é que você pode ser diferente? Primeiro, você tendo Jesus no coração. Aí você começa a fazer coisas diferentes. Você começa a ter um comportamento diferente. Primeiro Jesus tem que entrar nele, né? E aí você diz, olha Senhor, eu te quero porque o Senhor me quis primeiro, né? E eu te quero muito agora porque o Senhor me salvou, o Senhor morreu por mim. E eu quero fazer diferente, Senhor, né? Eu quero fazer diferente. Aí as coisas começam a fluir na sua casa. As coisas começam a mudar de alguma forma. Mas é só assim. Não tente mudar o Brasil do que está agora, porque não vai. Não é caminhoneiro que vai mudar o Brasil. Lamento muito te dizer, não é caminhoneiro, não é a polícia, não é o militarismo que vai mudar o Brasil. O que poderia mudar o Brasil seria a Bíblia Sagrada, que o Brasil não está nem aí. Não é verdade? Não, me desculpa, mas essa é a realidade. Alguns talvez, muitos talvez estejam nessa de usar a Bíblia como sua base, como a palavra da verdade. Mas a maioria não
quer. Aqui para nós, a maioria não quer. Então hoje está sofrendo por causa desse tipo de coisa. Eu não falo do Brasil, já, as pessoas do Brasil, né? As pessoas do Brasil. Não venha com essa conversa de que caminhoneiro vai mudar o Brasil, porque não vai. De que o gigante acordou, não acordou. Nós estamos afundados nos últimos dias e esperando a volta de Jesus. Só isso, a vinda dele, né? Não a volta, mas a vinda dele. Nós estamos esperando a vinda dele. Então nada disso vai mudar, esse sistema de coisa não vai mudar. Pode haver uma melhorazinha aqui ou ali, troca o presidente, tem aquela, parece que vai mudar. Não vai. Lamento te dizer, mas não vai. Eu não sou pessimista, sou realista, segundo a Bíblia. Eu estaria na contramão se eu dissesse que vai. A Bíblia não diz que vai melhorar. A Bíblia, pelo contrário, diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos penosos, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Vai lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, que você vai ver exatamente isso. Então não tente agora achar que caminhoneiro vai mudar o Brasil. Não vai. Mude em casa, limpando, pedindo para os seus filhos limparem a casa e dando a eles obrigações. Eles começam a ter noção de responsabilidade e de honestidade dentro de casa. Não lá fora, levantando bandeira para caminhoneiros. Não vai levar a lugar nenhum. Dentro de casa ele não arruma casa. Como é que ele vai agora mudar o Brasil com a bandeira na mão, daquela verde e amarela, achando que vai mudar alguma coisa? Ele não consegue arrumar o quarto. Ele não consegue tratar bem pai e mãe. Então, isso não vai acontecer. Eu lamento muito dizer, eu fico olhando aí os brasileiros, achando que, não, vamos orar pelo Brasil. Não ore pelo Brasil. Ore para que entregue seu caminho ao Senhor, entregue você, se renda a Ele, se renda a Jesus. E certamente algo vai acontecer na sua vida. E aí você vai mudar, você pelo menos vai mudar. Você vai sofrer consequências, você vai sofrer perseguição, porque quem tenta andar direito e segundo os preceitos do Senhor, vai sofrer. Não vai ter mudança radical em termos de que você vai melhorar de vida, você vai enriquecer. Não, isso não existe, isso não é bíblico. Isso aí é o outro senhor lá, é o tal do Mamon. É Satanás que dá esse tipo de coisa, não Jesus. Jesus não faz. Agora você pode começar pedindo para os seus filhos limpar a casa, né? Se você tem filho. Começa pedindo para limpar a casa, arrumar as coisas, ensinando, parando, lendo a Bíblia com eles diariamente. Mas é preciso que você faça, papai e mamãe. Se você não quer, bom, posso fazer nada. Não é? Você não vai mudar o mundo, porque esse mundo não foi feito para ser mudado. Esse mundo está fadado a ser destruído, segundo a Bíblia. E eu creio nela. Eu creio nela. Ela é a palavra de Deus. Só isso. Quanto ao Brasil, será também destruído. Assim como aqui também será destruído. Né? Eu só estou esperando a vinda de Jesus. É o que eu estou esperando. Eu lamento te dizer que se você não crer, você vai ficar para trás. Você não vai. É preciso crer e basta crer em Jesus. Por que eu comecei o vídeo com a limpeza? Porque depois que você crê em Jesus, você começa. Depois que você crê em Jesus, e se você tiver tempo, você começa a limpar-se. Não você que faz isso, mas o próprio Jesus vai te limpando aos poucos. Vai te tirando vícios, mau hábitos. O primeiro a entrar no paraíso foi um ladrão. E não era bom ladrão. Não existe bom ladrão. Era um ladrão. O primeiro a entrar no paraíso, com Jesus. Era um ladrão. Não teve tempo para se limpar. Não teve tempo para entregar a oferta na igreja. Para dizimar. Não teve. Não podia fazer nada porque a mão estava presa, as duas lá presas. Não podia fazer nada por si mesmo. Ele precisava de um para salvar. A ele mesmo. Quem foi? Ele rogou a Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus não tirou ele de lá porque ele se arrependeu. Não. Jesus fez o seguinte. Disse para ele, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus podia ter dito, falou, não, então vamos o seguinte. Você já se arrependeu, vamos tirar você daí. Não, Jesus não fez isso. Ele teve que pagar a pena, que era morrer pelos seus atos. É isso. Para cada ato existe consequência.
O ladrão da cruz pagou pelas suas consequências. Com um detalhe, foi salvo, mesmo preso. E você? E você? Que posição você está? Você crê em Jesus? Não comece limpando a casa da sua vida. Comece crendo em Jesus. E aí você começa a fazer uma limpeza. Aí você começa a orientar seus filhos de forma que eles possam agir de forma diferente, ajudando você em casa, lendo a Bíblia com eles, cantando com eles, ouvindo música com eles. Talvez eles gostem de algo, você ouve também, tá certo? Seleciona coisa boa para eles. Mas basta crer em Jesus e aí as coisas podem mudar. Você talvez sofra aflição, tribulação, agonia, tormento, aflição nesse lugar, fome, sede, falta de roupa, falta de lugar. Mas você tem Jesus. E não tem nada melhor do que ter Jesus. Não tem nada. Nada melhor. Não falo de templo, de religião, não. Segundo a Bíblia, isso nem existe. Eu falo de Jesus. Aquele único que morreu por mim e por você, que pode te salvar. Falo de Jesus. De Jesus. Somente. O Filho de Deus, o único. Aquele que manda, que pediu, rogou ao Pai para que o Espírito Santo habitasse em nós logo após a sua partida. E o Espírito Santo vem e habita em você e você fica permanentemente com ele a partir do momento que você crê nele. Esse é Jesus. Quanto ao Brasil, ore pelos que estão lá, pelos seus amigos para que se convertam, se você é crente. Se você não, creia em Jesus. Esse é o meu pedido e minha oração para você. Não deixe passar hoje, essa noite, sem crer em Jesus. Você não sabe o que vai te acontecer. Você não sabe se vai acordar amanhã. Creia em Jesus agora, no nome dele, e seja salvo. Amém.